Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma passadinha aqui para conversar um pouco sobre vegetarianismo e alguns pontos de atenção que a gente tem que ter nas pessoas, nos pacientes que são vegetarianos e veganos, tá? A primeira coisa importante de se falar aqui é que é totalmente possível que uma pessoa seja vegetariana ou vegana e tenha uma alimentação adequada e tenha o consumo de nutrientes que ela precisa para o seu organismo, tá? A única questão é que no paciente vegano, ele vai ter que suplementar a vitamina B12, porque essa vitamina, ela só é de origem animal, tá? Então, a gente precisa suplementar. Primeiro ponto são os macronutrientes. Então, a gente entende como macronutrientes carboidratos, proteínas e gorduras. E como qualquer alimentação, seja vegetariana ou não vegetariana, esses macronutrientes, eles têm que estar equilibrados. Então, o paciente, ele precisa consumir a quantidade ideal de proteína que ele precisa. Isso vai depender das suas comorbidades, da sua função renal, do seu objetivo, se ele quer ganhar massa muscular, se ele quer só manter massa muscular, tá? Então, ele precisa ingerir quantidade de proteína adequada, carboidratos e também de gorduras, principalmente ômega 3, no caso. Bom, então os macronutrientes são esses, carboidratos, proteínas e gorduras. Agora, de micronutrientes são vitaminas e minerais, tá? As vitaminas e minerais importantes da gente ter atenção, e ter o acompanhamento no paciente vegetariano e vegano são ferro, zinco e iodo, a vitamina D, a vitamina B12 e o cálcio. Então, a gente vai falar um pouquinho mais deles, começando pelo ferro. O ferro, ele é um mineral muito importante para a função do nosso organismo, tá? Então, ele participa desde a síntese de DNA das nossas células, ele participa da formação de células do nosso sangue, ele também atua na formação de energia dentro das nossas mitocôndrias, que são os motorzinhos ali dentro de todas as células. Além disso, ele é muito importante para o transporte de oxigênio dentro do sangue, então ele é muito importante. No reino vegetal, as principais fontes de ferro estão nas leguminosas, que são feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, também nas sementes e nos vegetais folhosos, principalmente os vegetais verdes escuros, tá? Quando nós estamos com o ferro baixo, a gente pode ter sintomas de cansaço, fadiga, falta de energia, queda de cabelo, unhas fracas, até chegar ao ponto de desenvolver uma anemia, tá? A deficiência de ferro, ela não acontece só em vegetarianos, A gente identifica aqui muitas pacientes, principalmente mulheres, com deficiência de ferro que comem carne normalmente. Então, não é uma exclusividade desses pacientes, tá? Nas mulheres, a gente observa mais deficiência de ferro, por quê? Porque por conta do nosso ciclo menstrual, a gente perde ferro todos os meses, A gente acaba perdendo com mais frequência e com mais intensidade o ferro do que os homens, tá? Então é muito, muito mais frequente essa deficiência de ferro nas mulheres. Aí o ferro, ele vai ser diagnosticado através dos nossos exames de sangue, tá? E a reposição de ferro, ela pode ser feita tanto via oral como via endovenosa. Alguns casos, o paciente tem uma baixa absorção de ferro e não consegue subir esse ferro através da via oral, ou ele não tem tanta aderência, ele não consegue tolerar os sintomas do ferro via oral, que para quem já usou sabe como dá um pouco de mal-estar gástrico. Então, nesses casos, a gente pode fazer o uso do ferro endovenoso, que é um ferro no soro. Esse ferro endovenoso é um ferro feito no soro, tá? Tem que ser feito numa instituição que tem permissão para fazer uma aplicação de uma medicação endovenosa, Praticamente o ferro, porque ele já entra direto na corrente sanguínea, ele não precisa passar pela barreira do estômago para poder cair na corrente sanguínea. Então, é uma reposição que, para alguns casos, é muito benéfica e mais rápida do que a via oral, tá? Agora vamos para o zinco. O zinco também é um mineral muito importante, mas agora em outras funções. Na função imunológica, na função antioxidante, na fertilidade, função hormonal. Então é importante que ele esteja em níveis ótimos no seu sangue, tá? A
As fontes do reino vegetal de zinco são também as leguminosas que a gente falou, feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. Nesse caso, as oleaginosas também, que são as castanhas, nozes, amêndoas e também os cereais, principalmente os cereais integrais, né? Quando a gente tem deficiência de zinco, a gente pode ter problemas de pele, lesões de pele, quedas de cabelo e até algum desbalanço hormonal, tá? A gente identifica a deficiência de zinco pelo exame e é importante que esse zinco esteja em valores ótimos para chegar nesses. Então, para fazer reposição de zinco, a gente pode usar de tratamento via oral, tá? E aí a gente repõe, repete o exame e verifica se subiu e chegou naqueles valores ótimos. Bom, agora a gente vai para o mineral iodo. O iodo, a função mais importante dele é na tireoide, é no auxílio da formação de hormônios da tireoide, né? O iodo, ele está presente hoje no nosso sal, por isso que o nosso sal é um sal iodado, é um sal acrescido de iodo, e ele também está presente nas algas. Bom, duas observações importantes em relação ao nosso sal. O nosso sal, ele tem iodo aqui no Brasil. Isso é muito bom, porque a partir do momento que você consome comidas que são, né, salgadas, você está consumindo iodo. A questão é que o iodo, ele é um mineral que evapora. Então, duas coisas, a gente não pode tirar o sal de dentro do saquinho e, além disso, esse sal não pode ficar perto do fogão, porque senão ele vai evaporar com mais facilidade o iodo que está ali dentro, tá? Bom, hoje, como o nosso sal aqui no Brasil é iodado, a gente não costuma ter, né, o que a gente já teve antigamente, que era endemias de deficiência de iodo, tá? Mas quando existe a deficiência de iodo, o que pode apresentar? Pode apresentar principalmente uma diminuição, né, uma alteração da função dessa tireoide, que não consegue produzir hormônios. Além da função, a gente também tem alteração do tamanho da tireoide, ela fica grande, a gente tem uma doença ali que a gente chama de bócio, né, da tireoide. E além disso, pode afetar tanto o metabolismo como a fertilidade. Nesses casos de deficiência de iodo mesmo, a gente pode fazer uma suplementação, mas tem que ser uma suplementação com deficiência e uma suplementação responsável, tá? A suplementação tem que ser em doses adequadas. O que a gente vê hoje são pessoas, mesmo consumindo sal iodado, acabam usando uma substância chamada Lugol. O Lugol, ele é uma substância muito, muito rica em iodo. E a questão é que uma gota de Lugol chega a ter 2.500 microgramas de iodo dentro dessa gota. Isso é mais do que 10 vezes o que a gente precisa de iodo por dia. Então a gente tem ali quase uma intoxicação daquele iodo, né? A gente tem uma quantidade muito alta de iodo. E a gente não pode ter essa quantidade muito alta. O iodo, apesar dele ser importante para a tireoide, para a formação de hormônios, o seu excesso faz mal para a tireoide, atrapalha a função dela e pode prejudicar essa tireoide para funcionar e até agredir a própria glândula, tá? Então, isso é um ponto importante também. Quando for fazer a suplementação, tem que ser uma suplementação adequada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mineral cálcio. O cálcio, ele é muito importante nos pacientes veganos, né? Esses pacientes, eles não consomem nenhum tipo de leite, queijo, iogurte, nenhum derivado, né, de lácteos. Então, a gente precisa saber como que tá ali o metabolismo de cálcio nesse paciente, tá? A função do cálcio mais importante é a saúde óssea, né? Então, ele é muito importante para a formação e preservação da massa óssea. Além disso, para a coagulação do sangue, para a transmissão de estímulos nervosos, tanto no nosso sistema nervoso central como no nosso sistema nervoso periférico, e também para a contração muscular, não só a contração do músculo esquelético, que é esse músculo periférico que a gente tem, né? E também para a contração do músculo cardíaco. Então é importante a gente ter quantidade de cálcio adequada no sangue. Bom, e onde está o cálcio no reino vegetal? O cálcio no reino vegetal você vai encontrar nas leguminosas, que a gente já falou, nas oleaginosas, que a gente já falou também, e nos vegetais verdes escuros, folhosos verdes escuros, tá? Quando a gente identifica a deficiência desse cálcio, essa pessoa ela pode ter
prejuízo da formação de osso, né, da preservação da massa óssea dela. Ela pode ter formigamento nos dedos, a gente chama de parestesia. E ela também pode ter, se for uma deficiência de cálcio muito importante, né, a esse ponto ela pode ter alguma arritmia, tá? A suplementação do cálcio é feita via oral, através de comprimidos, e é muito importante que a gente dose o cálcio, saiba exatamente a quantidade que precisa da suplementação, porque tanto a redução como o excesso de cálcio pode causar arritmia. Bom, agora vamos para a vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina muito importante para manutenção ali do equilíbrio entre cálcio e fósforo, né? E com isso, ela vai ser importante para a saúde óssea também. Além da saúde óssea, ela também age na saúde do sistema imunológico ou do sistema cardiovascular, tá? No reino vegetal, a gente encontra a vitamina D em algas e em cogumelos, tá bom? Bom, quando a gente tem deficiência dessa vitamina, a gente pode, né, a longo prazo, ter uma saúde óssea prejudicada. A gente pode ter, a curto prazo, uma imunidade prejudicada, então ter mais infecções, mais doenças, né? E também pode causar fadiga, cansaço, falta de energia, tá? A suplementação da vitamina D vai depender de quanto que a sua vitamina D está neste momento. Se ela estiver baixa, mais próxima ali do valor ideal, a gente pode fazer uma suplementação via oral, né? Tanto diária como na opção semanal. Se essa vitamina D estiver muito baixa, já com sintomas de deficiência, a gente pode fazer a suplementação via injetável, que normalmente é uma injeção única, né, uma dose única, é feita naquele dia e depois avaliada ali umas 4 semanas depois da aplicação, tá? Mais uma vez lembrando que qualquer medicamento intramuscular, endovenoso, né, qualquer medicamento ali injetável precisa ser feito em um local adequado por uma enfermeira e precisa ser autorizado para fazer essa medicação, tá bom? Bom, e vamos então à última vitamina, que é a vitamina B12, muito comentada, né, e muito conhecida pelos pacientes vegetarianos e veganos. Bom, a vitamina B12, as fontes dela são sempre fontes animais, né? Então, o paciente vegetariano que consome ovo, ou leite, ou queijo, ele tem ali alguma fonte de vitamina B12 na sua alimentação. Já o paciente vegano, que não consome, né, ele não consome nada de origem animal, então ovo, queijo, leite, ele não consome, ele não tem nenhuma fonte de vitamina B12. Então, por isso que nos veganos a gente sempre suplementa B12. Mas não é uma receita de bolo, tá? Cada pessoa pode precisar de uma quantidade de vitamina B12. A gente tem que ver pelos exames de sangue, pelo acompanhamento, qual que é a dose ideal para aquela pessoa, tá? As funções principais da vitamina B12 são na formação de DNA, na construção de células do sangue e também na transmissão de estímulo nervoso. Então, na saúde ali do sistema nervoso central e periférico e do estímulo que vai passando de neurônio para neurônio. Sintomas da deficiência de vitamina B12. Principalmente no início, a gente tem sintomas cognitivos, que a gente chama. Então, o que são os sintomas cognitivos? Dificuldade de memória, concentração, atenção, foco, raciocínio. A gente pode ter também na deficiência de vitamina B12 parestesia, que é o formigamento nas mãos e nos pés. Pode ter irritabilidade, sintomas depressivos, pode ter dificuldade de equilíbrio, tá? Fadiga, cansaço, desânimo e até, né, numa deficiência mais importante, mais prolongada, desenvolver uma anemia. Nós identificamos a deficiência dessa vitamina também através de exames de sangue, né? E quando a gente tem essa deficiência, a gente pode fazer tanto a suplementação via oral como a suplementação injetável. A suplementação via oral, ela vai ser feita para alguns casos, né? A mesma coisa, quando a gente está ali próximo de níveis ideais, a gente faz a suplementação via oral. Quando a gente está com níveis muito baixos, a gente tende a fazer a suplementação injetável e depois manter com a via oral, tá? A suplementação injetável de vitamina B12, ela costuma ser intramuscular e, neste caso, ela pode depender de várias doses. Isso vai depender dos níveis do paciente de vitamina B12, da capacidade de fixação de vitamina B12 que esse paciente tem, tá? Então, depende. Ele pode fazer 2 doses, 3 doses, 4 doses. Isso vai depender de caso a caso.
Então é isso, são esses os pontos importantes para a gente verificar nas pessoas, nos pacientes vegetarianos e veganos. Importante lembrar mais uma vez que um paciente vegetariano com uma alimentação balanceada, ele tem toda a possibilidade de consumir todos esses nutrientes através da alimentação, tá? No caso do paciente vegano, a gente precisa suplementar a vitamina B12, dependendo dos seus níveis, dependendo da sua necessidade, isso é caso a caso. E se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem aqui que eu respondo em um próximo vídeo.